Oi, gente! Essa é a segunda temporada de Brasileiros. Hoje a gente recebe Ana Aksui. Vou botar o nome da Ana aqui. Tudo certinho aí, gente? Esperando a Aninha entrar. Ana é cantora, é atriz, fez já muitos musicais. Aqui, vou chamar ela. Oi! Tudo bom, Ana? Tudo e você? Muito prazer. Ai, prazer, eu tô tão feliz que você tá aqui. Muito obrigada, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, no fundo do coração, assim. Nossa, muito. Ai, que bom. Vai ser muito legal. Aninha, vamos começar falando um pouquinho da sua infância. Eu queria entender o seguinte, você é neta de japoneses, assim como eu acho, é isso? Me explica as suas origens um pouquinho Não, e me fala um pouquinho, desculpa. não, e um A pouquinho da internet sua tá ruim? infância também. Não, tá bom pra mim. Tá bom? Tá bom, então tá. É que seu som tá saindo um pouco abafado aqui pra mim. Ah, tá. Vou ver se eu consigo melhorar. Talvez seja o suporte aqui. Vê se melhorou. Não, mas tudo bem. Melhora. A gente se Mas, adapta. É só eu ficar tá, quieta qualquer enquanto coisa eu você... falo mais alto também. Tá bom. Então, na verdade, eu sou Yonsei, né? Eu sou quarta geração de Ah, brasileiras. Sou quarta geração. Então, na verdade, os pais dos meus avós que nasceram lá, né? Meus avós já são brasileiros e tudo mais, mas eles falam muito mais Nihongo do que, assim, hoje eles falam mais, assim, mas eu lembro de quando eu era criança, eu ouvi eles muito conversando em japonês e quando eles se conversam, né, eles falam mais em japonês, assim. e você aprendeu alguma coisa, Ana? Não. Assim, eu sei pouquíssimas coisas, tipo, é, coisas tipo que eles falam no dia a dia, tipo, pega uma panela quente e fala, ah, yatsui, sabe? Tipo, esses tipos de coisinhas assim, mas não falar mesmo, nadinha. Como é que foi a sua infância, Ana? Quando você era pequena, no colégio, assim, você já tinha essa percepção de que você tinha essa ascendência, que você tinha traços diferentes das outras pessoas, dos seus colegas? Você sofreu com isso ou para você foi ok? Como que você lidou com tudo isso? Assim, pra mim, eu sempre soube, assim, e quando eu me esqueci, as pessoas me lembravam. Então, eu era sempre a japinha, eu era sempre a japa. Até hoje, assim, tipo, amigos meus de infância, né, que eu conheci quando eu era pequena, minha melhor amiga me chama de japa. Assim, tipo, as pessoas me chamam de japa, eu era sempre a japinha. Ai, que japa lindinha, que japinha, não sei o que lá. Então, assim, eu era constantemente lembrada que eu era diferente, né? Que meus traços me faziam diferente. E isso desde muito nova, assim, eu sempre soube e sempre senti muito. Não tanto quanto criança, porque acho que criança é mais desprendida de vaidade, de, enfim, né? Não tem o negócio da autoestima ainda, né? Quando criança não é uma grande coisa. Mas eu lembro que assim que eu comecei a crescer, um pouquinho mais. Desculpa, eu tô te atrapalhando? Você tem uma pauta de linha do tempo? Eu posso... De jeito nenhum, pode, fica à vontade. Tá. Então, eu lembro que eu comecei a crescer e eu me achava muito feia, eu me achava muito estranha, porque eu não via ninguém parecido comigo, assim, eu não tinha referências, falando bem de representatividade, assim, acho que a única personagem que eu lembro que me fez me sentir representada foi a Mulan, né? Tipo, foi a única personagem que aí eu peguei e me agarrei, só que até quando ela veio, eu tinha tanto esse. Eu fazia questão de parecer menos descendente de asiática. Nossa, acho que eu nunca falei isso em voz alta. Tô até emocionada. Eu acho que eu queria tanto pertencer. Nossa, desculpa. Ser aceita, né? Ser aceita. Eu sei o que você está falando, porque eu ser de gerações diferentes, eu sou bem mais velha que você.
eu acho que quase 15 anos, eu sou mais velha que você, mas eu passei por tudo isso também. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Nossa, É sim. uma sensação de fazer parte, né? Só que é uma confusão na nossa cabeça, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente faz parte, que a gente tem todos os direitos do que qualquer outra pessoa que também é brasileira, as pessoas nos tratam diferente. Então é uma confusão na Exato. nossa cabeça que quando a gente é criança a gente não consegue organizar tudo isso, né? E só com a maturidade é que a gente vai começar a entender por que as pessoas pensam assim, por que a sociedade foi construída dessa maneira. E para você ver, você é a quarta geração da tua família e ainda Exatamente. assim é tratada como estrangeira. Então é uma coisa muito louca mesmo. É muito louco. Tipo, É... e eu lembro que, assim, mesmo com a vinda da Mulan, era uma coisa que eu tinha muito pra mim, assim. Eu me sentia muito feliz dela estar lá, mas toda vez que, assim, toda vez que a gente brincava de princesa, eu não queria ser a Mulan, sabe? Eu queria ser a loira, a ocidental, a europeia, sabe? Porque eu não me aceitava da forma que eu era. Então, tipo, eu lutava muito pra não ser a Mulan, sabe? Tipo, para as pessoas falarem assim, ah, não, então a gente vai brincar, então a Ana, que é japonesa, ela é a Mulan, e não sei o que lá. E aí eu não queria, assim, era tão difícil pra mim ser diferente que nem quando alguém que me representou veio, eu consegui bater no peito e falar assim, não, nossa, ela é linda e ela é foda e eu posso ser essa, sabe? Então, Se eu sei. é, Ana, imagina. para quem não sabe, você participou do The Voice, né? Em 2016, você tinha 17 anos na época. Como foi essa experiência? Porque Tinha, tinha. o The Voice, se eu não me engano, o Kids, ele vai até acho que 14, 15 anos. E o adulto, ele começa depois disso, né? Então você meio que começou bem ali É, na primeira faixa etária, praticamente, de que começava o adulto. Então provavelmente você competiu com pessoas bem mais velhas que você na época, né? Quando você sim, sim. entrou, assim, você fez uma apresentação belíssima de entrada, que foi uma música do Lulu Santos, eu assisti, ele virou a cadeira para você, ele ficou emocionado, né, com a sua versão da música e tudo Sou mais. meio Foi bem chorona. bonito. Ah, mas é bom, e é quarentena, é tudo, é muita coisa ao mesmo tempo, gente. E como foi essa experiência de The Voice para você? Porque todo mundo que eu conheço que participou do The Voice disse que o The Voice foi um divisor de águas, que muita coisa mudou, que aprendeu muita coisa. Para você foi assim também? Então, tipo assim, quando eu comecei o The Voice, eu tinha muito sonho, né, de ir pro The Voice e tal, mas eu era muito nova. E isso era uma. Ai, nossa, caraca. Isso era. As fichas vão caindo, né, quando a gente vai começando a falar das coisas. Mas eu tinha medo de me inscrever pro Kids, porque eu sempre fui. Eu sou descendente de asiáticos, né, eu sou amarela, mas eu sempre tive peito, eu sempre tive bunda. Então eu achava que eu não me encaixava muito em nenhuma das nacionalidades, assim. E aí eu tinha muita vergonha. Então, assim que eu fiz 16 no The Voice, eu passei até na gravação dessa audição do Lulu Santos, eu tinha 16 ainda. Mas quando foi pro ar, eu tinha 17. Então, eu corri para me inscrever, porque aí eu achei que eu ia me encaixar melhor e tudo mais. Muito louco isso. E, cara, foi um divisor de águas em alguns aspectos. Aprendi muita coisa. Trabalhei com gente muito foda, assim, gente muito forte, muito importante no meio. Uma galera muito boa. Foi um divisor de águas porque foi quando eu comecei a levar a música como profissão, como algo sério, como, não, eu quero ser artista e eu vou me mexer para fazer isso acontecer, sabe? Foi lá que eu realmente comecei, porque até então era um sonho muito distante, que eu não me mexia, sabe? Não fazia nada. Mas você já fazia os musicais, né, nessa época, Então, eu ou não? estudava, eu estudava musicais. Eu comecei a estudar musicais, acho que eu tinha 14 para 15 anos, assim. Eu comecei a estudar, mas eu não trabalhava, assim. Meu primeiro trabalho profissional com teatro musical foi ano passado, no meio do ano passado, né? Fez um ano agora, do Isso Que é Amor, que foi um musical com as músicas do Lua Santana. E Mas a sua foi. personagem nesse musical, ela tinha algum estereótipo ligado à sua etnia ou não? Não, não tinha. Yes! Ponto pra nós! Nossa, nossa, não tinha. E era, nossa, ufa. É, foi um alívio, assim, foi até uma surpresa, porque quando eu fiz a audição, eu tinha certeza que eu não ia passar para personagem, porque
Imagina, Ó, já nova. pode começar a mudar esse mindset aí quando for para teste. É com o pensamento que já passou, já se visualiza no job, que atrai Pois coisa é. boa. Mas, mas aí, é tipo assim, eu tinha certeza que eu não ia passar pro personagem, porque, cara, nossa, japonesa. Aí eu olhei as descrições dos personagens e falei assim, cara, não vou. Um era mocinha, a outra era fã, não sei o que lá. Eu falei assim, não vou passar, não vou passar. Passei. Gente, que presente. Tipo, era muito legal, assim, porque eu fiz uma menina normal, assim, era uma menina. Era uma menina e pronto, não era uma menina asiática que em algum momento os pais dela mandavam ela para o Japão, ou era, sabe? Que a impressão que eu tenho é que nos veículos de comunicação, no audiovisual, no teatro, sempre o personagem com descendência asiática, né, a pessoa amarela, é ou mandada para o Japão, ou é muito quietinho, reservado, super inteligente, sabe? Aquele estereótipo que a gente já conhece. Então, quando eu recebi a oportunidade de fazer a Lelê e ela não tinha nada a ver com isso, foi muito legal. Muito mesmo. Eu imagino. E você sabe que eu acho que muita coisa está mudando, né, Ana? Eu acho que a gente está num momento em que, por exemplo, aqueles episódios de Yellowface que tiveram alguns anos atrás, num passado até que recente, em 2016, na novela Sol Nascente, por exemplo, que é um exemplo que eu uso muito, de personagens ocidentais que fizeram papéis de personagens Orientais. orientais, né? Por exemplo, isso hoje em dia eu acho que já não seria mais aceitável, sabe? Eu acho que as pessoas já não aceitariam mais essas coisas, porque a gente está num momento em que está caindo a ficha do povo, sabe? Em que muita coisa a gente já não vai mais tolerar, a gente não quer mais esse tipo de retrocesso, né? É como se a gente andasse para trás. Eu acho que isso é uma ótima coisa para você, que agora que você vai se inserir mais ainda no mercado, você já vai começar com uma nova geração de produtores de elenco, de diretores, de roteiristas, de gente que tem a cabeça mais aberta, a mente mais para frente. E isso é, cara, tudo de bom. E agora, depois da pandemia, eu ouvi dizer que, através de uma live da Renata Kalman, produtora de elenco, vai chover trabalho para todos nós, vai ser uma demanda muito grande de trabalho, eu acho que tem espaço para todo mundo, e se a gente continuar nessa onda aí de streamings, de perfis variados, múltiplos, coloridos, a tendência é que eles coloquem a gente para trabalhar mais, que assim seja. Sim, Você assiste sim, muita série, assim, Ana? eu concordo com você. Oi, desculpa. Depois você me fala se você assiste muita série. Ah, tá. Rapidinho, eu sei que eu falo pelos cotovelos, mas tipo Não, assim, imagina. eu concordo com você, eu acho que tem muita coisa mudando, mas eu não sei se a mudança é tão grande para ponto da galera já não aceitar mais, sabe? Eu falo isso porque eu tô vendo um movimento muito grande, assim, da galera amarela, né, se unindo e falando sobre isso, que são coisas que incomodam a gente desde muito pequenos. Mas a gente não falava, né? Parecia banal por causa da causa negra, acho também. Tipo, acho que a gente se calou por muito tempo por causa disso, né? E agora a galera tá começando a ouvir a gente. A gente tá se unindo, né? Eu tô vendo um movimento muito legal, assim. Mas eu não sei, ao mesmo tempo eu vejo procedimentos para fazer isso aqui, muita dessa pose aqui nas redes O sociais, tal do Folks do e Eyes, né? Foxiais. Então, assim, ao mesmo tempo, gente, isso não é racismo, não sei o que lá. Gente, isso é racismo, isso é se apropriar de um traço étnico que não é seu, que foi usado contra a gente, né, durante muito tempo. Hoje eu tenho orgulho do meu rosto, dos meus traços, das minhas origens, mas por muito tempo não foi assim. Então, tipo assim, eu acho que tá tendo um movimento muito legal, mas acho que tem uma onda contrária vindo, tipo, vocês estão de mimimi, porque não sei o que lá, sabe? A mesma galera de sempre que a gente já encheu o saco. Mas eu vejo uma mudança, assim, uma mudança nos streamings, uma mudança nos castings. O próprio Diego, não posso falar muito ainda, mas ele me deu uma oportunidade muito legal agora e eu tô super feliz. E não tem nada a ver com ser descendente de asiático. Aê, Mas Diego! Ele tá aqui, ó. ele é maravilhoso, meu amor lindo.
E é isso. E você... E em relação às séries, eu vejo bastante série. Era isso que eu ia falar. Eu acho que tá tendo um movimento legal, assim, personagens surgindo, né? Personagens não necessariamente asiáticos, mas personagens randômicos, né? Que poderiam ser qualquer pessoa, tendo protagonismo por atores amarelos. Então, tô muito feliz. Isso que você falou da gente ter se calado por muito tempo é muito interessante, Ana, porque eu acho que, assim, primeiro, não cabe comparação nas lutas, né? Com certeza. E eu acho que a gente está aqui fazendo isso, fazendo essa movimentação e se unindo no nosso lugar de fala, que é esse, né? Esse é o nosso lugar de fala. Mas isso não impede que sejamos alienados ao que está acontecendo no mundo e que vivamos numa bolha, né? Não é essa a questão. A questão é que a gente está falando sobre uma coisa que nos compete, né? Então, vamos ficar aqui no nosso lugar de fala, mas não impede a gente também de lutar por outras causas também. Imagina, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sabe o que eu queria falar com você, Ana? Que eu dei uma olhada no seu canal do YouTube, me parece que você não o alimenta desde 2016. Eu não sei se eu olhei o canal certo, se você tem mais de um canal. Não, é isso mesmo, mas eu vi que você faz muitos vídeos para o Instagram e para o Facebook, que eu vi vídeos atuais. Sim. E eu vendo alguns vídeos seus de 2016 e alguns vídeos agora de 2020, eu vi uma mudança, acho que como eu não te conheço, eu consigo ver mais isso. Eu vi uma mudança, assim, da sua interpretação, da sua segurança até de palco e de interpretação, que a maturidade traz pra gente, né? Eu queria saber se você também tem essa sensação. Não que seja melhor ou pior, não é isso, é só uma diferença. Porque a gente amadurece mesmo, né? Você sente isso também? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Tipo, eu não sei, acho que por ser eu não consigo visualizar tanto assim. Mas quando eu paro para olhar músicas que, por exemplo, eu cantava, as mesmas músicas que eu canto hoje, músicas que eu cantava, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu vejo uma grande diferença, assim, de evolução, acho que de confiança, de estudo. Acho que vejo se eu parar para olhar, assim, mas falando assim, não. Eu não sei nem se isso é possível, mas você poderia se inscrever novamente no The Voice? E se for permitido, eu não sei se a pessoa que já participou pode participar de novo, mas você se inscreveria hoje? A Ana de hoje se inscreveria no The Voice? A Ana de hoje se inscreveria no The Voice. Eu acho o programa tão legal, tipo, a parada é tão surreal, as coisas acontecem assim, é muito legal. Viver aquilo é muito legal, a experiência The Voice é muito legal. Mas não pode. Só pode se inscrever se você não passa da primeira fase. Aí você pode voltar. Ah, tá. E você chegou até as batalhas, né? Eu vi vários vídeos seus, entendi. Por isso que quando eles falam assim, quando não viram a cadeira, né? Eles falam, tenta de novo, agora entendi. Ana, vamos falar um pouquinho agora eu vi nesses dias num grupo, no Facebook, 2 pesquisas de Google. E aí eu fui conferir, né, se aquilo era verdade. E eu digitei no Google e realmente é. Se você digitar no Google Asian Baby Girl e Asian Baby Boy, a diferença das 2 pesquisas é uma coisa assim absurda. Quando você digita Asian Baby Girl, aparece um monte de meninas, assim, que as asiáticas elas são sempre aparentam ser mais novas, né? Uhum. Mas um monte de mulheres, assim, meigas, com roupas assim até um pouco infantilizadas, porque é o jeito delas, né? E se você digita Asian Baby Boy, aparece só bebês, bebezinhos mesmo, criancinhas asiáticas. Isso é mais um sinal do que a gente já passa há muitos anos, que é a fetichização e a sexualização da mulher amarela. Tanto que, em uma pesquisa do UOL, de janeiro, constatou que a palavra-chave mais buscada em sites pornôs do ano de 2019 foi japonesa.
Eu queria saber se você já, mesmo sem sendo nova, você provavelmente já deve ter passado por situações até constrangedoras de pessoas que se aproximaram de você por conta da sua etnia. Falando coisas do tipo, ai, porque eu nunca fiquei com uma oriental, ai, meu sonho é ficar com uma asiática, ai, porque eu não sei se o órgão da asiática é na horizontal, aquelas coisas horrorosas que a gente sempre ouve. Você passou por isso? Sim, sim, bastante, inclusive comentários muito machistas e sexistas sobre o fato de eu ter o rosto de uma oriental e o corpo de uma brasileira, né? Que é, nossa, você tem maior corpão para uma japonesa. Nossa, eu nunca fiquei com uma japonesa. Nossa, tenho muita curiosidade. Tipo assim, como se a gente fosse um objeto, um Uma chaveiro, coisa, né? uma coisa, um negócio assim que é legal você ter e andar junto, eu não sei. Tipo, eu tenho uns amigos que também são descendentes de orientais e a gente fica falando sempre do chaveirinho oriental, né? Que a gente às vezes tem pessoas que agora ainda mais com a ascensão do K-pop, tem gente que vem falar comigo, tipo, na esperança de que eu seja a amiga oriental, sabe? A cota de amiga oriental, tipo, ai, como é cool eu ter uma amiga asiática, sabe? Então, sempre tem comentários, acho que foram tantos que eu não consigo nem lembrar de casos específicos, sabe? Mas acontece muito. É muito chato porque eu sinto que é como se limitasse a gente a ser uma coisa só e o resto nada mais importasse, sabe assim? Não importa então quem você é, o que você sente, o seu caráter, a sua pessoa, não interessa nada, só interessa. E aí E aí padrões parece que que assim, tá colocam. ali para você colorir o ambiente, sabe? Ai, tem um amarelo ali, ai, para sair na Exatamente. foto, sabe assim? E caixinhas que colocam na gente, tipo, que é isso que o Roberto colocou. Nossa, você come sushi todo dia? Ou eu sou muito expansiva, assim, eu sou muito explosiva, eu falo muito com as mãos, eu rio alto, não sei o que lá. Então, assim, nossa, mas você nem parece japonesa. Tipo, a pessoa coloca expectativas de que eu sou ótima em matemática e super reclusa e rio baixo com a mão na boca. E aí, quando eu não correspondo a essa expectativa dela, ela se choca e fala assim: nossa, eu não achei que você era assim, tipo, sabe? Oi? É, Já tiveram convidadas aqui que falaram isso, que elas estavam ficando com um cara tal, aí foram num restaurante, sei lá, e ela, sei lá, soltou uma risada mais alta ou gesticulou, e aí ele ficou assim, nossa, mas, né, nossa, você achei que você faz era isso. japonesa. É. Achei que você... Ó, o Di tá perguntando assim, tem uma pergunta, qual personagem vocês duas gostariam de fazer que não foram ou são interpretadas por artistas amarelos? Eu já tenho uma resposta. Então dá a Posso falar sua, porque eu primeiro? pensei em tanta coisa que Jesus. Cara, eu tenho uma vontade que eu acho que não vamos dizer, nada é impossível nessa vida, gente, nada é impossível. Mas eu acho uma coisa muito desafiadora, muito, muito difícil. Eu tenho muita vontade de interpretar um papel de uma nordestina, do sertão da Bahia, sabe assim? Ai, nossa, eu nunca Mas vi. com essa cara vai ser difícil. É, Mas não é impossível, quem sabe, né? Quem sabe? não é? Gente, eu acho que assim, eu não sei nem falar, assim, personagens que já existem, assim, eu gostaria muito de fazer a Elphaba, que sem montagens que foram na Ásia, não tem, né? Eu gostaria muito de fazer a Elphaba, gostaria muito de fazer a Carmen Dias, Julieta do Romeu e Julieta. Ah, o Daniel falou aqui. Julieta do Romeu e Julieta. Gostaria muito. Ai, tem tanta coisa, pequenas funções, sabe? Tipo, não sei, uma, uma lutadora de boxe, sabe? Coisas, coisas que. Não sei, eu não sei se você tem essa impressão, mas é até difícil de visualizar, assim. Porque você fala assim, personagens que não foram interpretados por asiáticos. E aí só te vem personagens que foram interpretados por asiáticos, assim. Tipo, é até difícil de você
eu não sei se estou conseguindo ser clara, eu acho que não. Mas é difícil de você ver quem não foi. É mais fácil você ver quem foi asiático do que quem não foi, entendeu? Exato, eu tenho essa impressão também. E, e, e eu acho assim, que as produções que fizerem isso, por exemplo, a produção, o diretor que te colocar como uma Julieta, cara, o cara só tem a ganhar. Eu acho o seguinte, as pessoas têm que começar a entender que o público gosta disso, o público quer ver isso, o público gosta de diversidade, gosta de pluralidade nas obras. Eu acho que esse medo que os roteiristas, os diretores têm de repente, sair dessa zona de conforto, pensar fora da caixa, né, de inovar, fazer coisas diferentes, eu acho que é um pouco, primeiro que é na contramão do mundo, né? Porque o resto do mundo Total, já faz isso. total. E aí você continua produzindo coisas só para o Brasil. Coisas que vão fazer sucesso no Brasil, em Portugal. Mas não, por exemplo, Estados Unidos faz obra para o mundo inteiro, né? As séries dos Estados Unidos, aonde passam, faz sucesso. Por quê? Porque você entra numa série americana, é uma diversidade, é uma mistura ali de raças e de perfis que vem de Como é qualquer na lugar do vida, mundo, né? Como como é é na na vida. vida. E uma obra, para ser crível, ela precisa refletir a realidade, né? E essa diversidade é o que reflete a realidade. Então, até, inclusive, vi uma matéria recente da revista Exame, que fez uma pesquisa da publicidade, né, nas mídias sociais, e fez um gráfico. As pessoas pretas, para você ter noção, fazem parte de 7% das publicidades brasileiras das 20 maiores empresas nacionais. Os amarelos fazem menos de 1%, LGBTQIA+, menos de 1%, e pessoas com deficiências, que são os PCDs, menos de 1%. Então, assim, na publicidade, no audiovisual, no teatro, precisa ter essa pluralidade para refletir a realidade. E é um caminho árduo e lento, mas eu acho que as coisas estão começando. Espero que assim seja, né, Ana? A gente espera, Nossa, né? amém. Amém, que as coisas mudem. Ana, eu vi um vídeo seu no Stories esses dias, você mostrando que acho que foi seu tio que tinha te ajudado a montar ali um cenário para você fazer um vídeo. Eu achei tão bonitinho aquilo, tão Foi. carinhoso. Eu achei muito fofo. A sua família sempre te apoiou? Eles apoiam seu sonho até hoje, desde Sempre, sempre? sempre, Porque eu sempre, vi que eles sempre. te ajudam muito, né? Eles sempre me apoiam, assim, desde sempre, sem pestanejar, sem pensar, assim. Minha mãe, inclusive, minha mãe e meus tios, né? Eles, inclusive, me deram uma bronca para eu seguir essa carreira, porque eu tinha muito medo, né? Então, assim, por todos os porquês que todo artista sabe, mas caraca, eu sou, né? Não vejo gente igual a mim fazendo isso, então será que eu vou morrer de fome, né? Questionamento. E aí eu falei assim, não, eu cheguei para eles e falei assim, não, gente, acho que eu vou fazer uma faculdade outra e continuo por fora, sabe? Tipo, fazer assim, acho que eu vou fazer relações públicas, eu lembro, acho que eu vou fazer relações públicas, porque aí eu posso até aprender a gerir minha carreira, se eu quiser. Não sei. Aí minha mãe fez assim, você vai fazer relações públicas? O que você quer fazer da sua vida? Você não é atriz? Você não é cantora? Ela falou, vai estudar isso, faz teatro. Então, tipo assim, eu tive um exemplo na minha casa que eu sei que é uma exceçãozaça, assim. Eu tenho plena consciência do privilégio que eu tenho e eu sei que é muito difícil de encontrar isso, mas a minha família, ela foi meio que eles que falaram assim, velho, vai atrás que vai dar certo. Se você fizer isso com excelência, vai dar certo. E eu tive um apoio bizarro, assim, desde muito criança. Eu sempre falei que eu queria ser artista e eles falaram assim, não, vai ser, sabe? Tipo, desde muito criança. Então, sempre me apoiam. Aí ajuda a fazer cenário, ajuda a escolher repertório, aí pauta de live, fazem tudo comigo. Olha, Ana, eu vou te falar que ainda bem, você tem mesmo essa consciência, né? Isso é muito importante, porque, olha, talento você tem, né? Estudiosa você é, determinada você é. Então, se você tem a família ainda do seu lado, você tem tudo. Então, não tem como essa receita dar errado, sabe? É só você persistir que tudo vai dar certo. Eu tenho Deixa eu muita te perguntar sorte. uma coisa.
O IGTV agora houveram rumores de que parece que ele será monetizado, né? Para ali para competir com a monetização do YouTube e tal. Já tem uma galera até pensando em conteúdo para IGTV e tudo mais. Isso é uma coisa que faz parte dos seus planos, assim, de trabalhar com as mídias sociais, de postar mais vídeos, fazer covers de repente? Sim e não. Tipo, eu tenho muita vontade de postar vídeo, porque eu acho que quando eu posto é quando eu mais recebo retorno e crio vínculos com o meu público. Tipo, eu acho que é quando eu mais consigo me conectar com eles. Mais do que story, mais do que tudo, porque eles repostam, conversam, comentam o que eles querem. Então, eu gosto por isso, mas eu tenho uma grande dificuldade com gravar vídeos e eu não sei nem explicar, assim, eu tenho muita dificuldade, estou mudando isso agora, eu estou participando, eu estou num aplicativo de lives, que eu faço lives todos os dias, praticamente, assim, e são por 2 horas todos os dias, então é uma coisa que está mudando. Eu quero muito começar a trazer conteúdo no meu IGTV, mas eu tenho muita dificuldade, então acho que por isso que eu ainda não comecei, sabe? Tenho um pé atrás, assim, um medo de postar as coisas. Acho que eu raramente posto coisas falando, né? Então, eu comecei de uns tempos pra cá, que eu me vi, eu tinha muita necessidade de falar sobre algumas coisas e comecei a postar mais. É uma coisa que eu planejo, mas eu nunca fiz, mas eu planejo. Eu queria até voltar com o meu YouTube, que eu não posso desde 2000 e não sei o que lá. Mas eu não sei de que forma farei isso ainda. Eu gosto mais do formato do Instagram, vou ser bem sincera, assim, eu acho que eu me dou melhor com o Instagram do que com o YouTube, né? Do que gravar para o YouTube. Mas não sei, acho que vou, Tá, vamos aguardar os próximos capítulos aí, Diana. aguardando os próximos capítulos. Fora isso, eu tinha visto uma entrevista sua que você falava que tinha, mas isso já tem tempo, a gente não muda muito, né? Que você tinha vontade de fazer faculdade de música. Você acabou fazendo? Você começou, nem começou, desistiu? Como que tá isso? Não, eu não comecei. Eu acho que na época de escolher a faculdade, né? Teve todo esse rolê do Relações Públicas e a minha família falando. E aí eu senti que aonde eu tinha. Eu nunca pretendi escolher se eu queria ser atriz ou cantora, né? Eu sempre, tipo. Acho que sempre rola a pergunta, tipo, o que você gosta mais, de cantar ou de atuar, né? E eu nunca pretendi escolher para que rumo que minha vida profissional ia, né? Eu pretendo fazer um pouco dos dois. E na época eu sentia que a minha deficiência maior entre essas duas artes era no teatro do que na música. Então eu optei por fazer a faculdade de teatro, mas eu não descarto a possibilidade de fazer uma pós em música depois, mas por hora é o teatro mesmo. Eu estudo música por fora, assim, por conta, né? Mas você sabe que, assim, em contrapartida, né, a gente tem essa ascendência que limita um pouco a gente hoje, né, por causa da poucas oportunidades e tudo mais, mas em contrapartida você tem a música, né, que agrega muito, não só nos teatros musicais, mas eu acho que para você como atriz como um todo, né? Porque mesmo que você não vá fazer necessariamente, por exemplo, um filme ou uma novela ou uma série que você seja uma cantora, mas eu acho que sempre quando tem uma arte a mais, assim, um talento a mais, né? Uma coisa a mais que você saiba fazer, vai te ajudar em algum momento dessa trajetória, né? Da construção do seu personagem, ou até uma oportunidade para o seu. O Diego, inclusive, ele tem cenas cantando na novela que são lindíssimas. Assim, talvez se ele não cantasse, ele não teria a oportunidade de fazer cenas tão lindas quanto ele fez, né? Com Então, assim, certeza. são coisas que só têm a somar e a te ajudar na carreira de atriz, né? Sim, eu acho que pro artista, quanto mais você puder agregar, melhor, né? Se puder cantar, cante, se puder dançar, dance, fazer circo, faça, sabe? Acho que quanto mais a gente se somar, maior é o nosso leque de possibilidades, né? Então, eu gosto muito dessa mistureba aí. Tudo que dá pra fazer, eu faço. Tem que fazer, né? Não sei se faço bem. Ou
A gente que vê seus vídeos sabe muito bem. Ana, você tem algum plano, assim, eu sei que você está com um projeto com o Diego que você não pode contar, mas fora isso, você tem feito testes nessa quarentena, aqueles famosos self-tapes que pedem? Você chegou a fazer algum? Eu Você fiz sentiu um, alguma diferença no mercado? eu fiz um teste. Vou te ser bem sincero, assim, eu tenho medo de testes. Então, desde que desde que eu tinha, né? Hoje eu não tenho mais medo, mas assim, antes de começar a estudar, eu não procurava fazer muitos testes, a não ser que fossem de musicais, porque eu acho que eu me sentia mais segura. E eu nunca fiz um grande teste para novela. Eu tô começando a procurar isso agora, então não posso te falar de diferença no mercado. Agora também que surgiu essa minha vontade de audiovisual e tal, antes eu estava mais focada em teatro e teatro musical. Então, eu não posso te dizer sobre diferença no mercado, mas eu gravei um teste, né? Uns videozinhos para uma campanha. Foi super divertido. Fiz aqui em casa, fiz com o Dani, que é meu namorado, também é ator. Foi divertido, foi legal. Você terminou, você falou que fez faculdade de arte cênica, você terminou? Não, eu tô cursando, tô Ah, cursando. você está cursando. Eu tô no terceiro ano. Nessa pandemia, como é que vocês estão fazendo? Tudo online? Então, tá uma confusão. Tava tudo online, aí eles pararam, deram tipo um break, falaram que a gente ia retomar as atividades presenciais no final do ano, aí depois voltar atrás. Nem a gente sabe, estamos no aguardo. Por enquanto não tá É tendo no aula. Célia Helena que você faz? Não, eu faço na Anhembi Morumbi. Ah, em Mas não tô Bimorumbi. muito contente, não. Acho que eu vou mudar de faculdade. Tá. Não, eu ia te dizer justamente isso, que eu sempre senti que quando eu ia para teste, que eu falava, putz, que bosta de teste, que lixo, foi muito mal, nananã, eram todas as vezes que eu estava parada há muito tempo. Porque o ator, ele enferruja muito fácil, né? E Muito, muito. depois que eu me formei, eu fiquei muito tempo sem fazer curso, sem estudar, sem praticar. E aí, se você também não trabalha, parece que você... A Estagna, impressão que eu né? tenho é que você nunca fez nada na vida, sabe assim? É igual a atividade física. Se você fica um mês sem fazer, quando você volta a fazer, parece que você nunca fez nada na tua vida inteira. Então, eu senti essa necessidade, eu aprendi isso com o tempo, de que o ator não pode parar nunca. Inclusive agora, na quarentena, eu estou fazendo um curso online. Antes de fazer a novela, eu também estava fazendo um curso. O Diego falou, eu fiz Célia e Anhembi, então não posso opinar. Eu só fiz a Anhembi, eu só sei que não tá legal. Então... Eu não sei como é que funciona se o curso de artes cênicas você pode migrar também, se você pode transferir para outra. Agora Porque na como não tem quarentena tá muitos, né? difícil de ver isso, mas eu tô pretendendo mudar faz um tempinho, assim, que eu tô descontente com o jeito que a faculdade trata os cursos de artes, assim. Tá bem feio. Aí eu não sei como funciona. Agora na quarentena eu nem procurei, porque também não quero dor de cabeça agora, mas assim que passar eu vou tentar dar uma transferida. Ana, sabe que aqui nas lives eu sempre escolho uma frase para os meus convidados, né? De acordo com a pesquisa que eu faço. E como a maioria deles eu não conheço pessoalmente, são poucos os que eu tenho amizade ou que eu já conheço há muito tempo. A maioria eu não conhecia, conheci igual eu tô conhecendo você, assim, virtualmente. Então, assim, eu pego uma frase que eu acho que tem a ver com a pessoa. E eu escolhi uma frase de um escritor, de um filósofo brasileiro, não sei se você conhece, ele é dessa nova geração de filósofos, junto com Pondé, com Karnal, com Cortella, é o Clóvis de Barros Filho. Eu gosto muito dele, eu já li todos os livros dele, eu sou fã mesmo, sabe? E ele tem uma frase que ele fala assim, eu encontrei a felicidade quando eu vivi um momento na minha vida que eu não queria que acabasse. Eu acho muito lindo isso, porque aí ele se encontrou, né, na profissão dele, de escritor, de professor, principalmente na vida acadêmica, quando ele foi apresentar um trabalho no colégio, quando ele era adolescente ainda. E ele começou a falar, e ele começou a ver como as pessoas gostavam do jeito que ele falava, e ele encontrou aquele momento ali como sendo a definição de felicidade para ele. E aí ele viu que era aquilo que ele queria fazer da vida, que ele queria ser professor, que ele queria ser palestrante, que ele queria falar, que ele queria dividir conhecimento. E eu escolhi essa frase para você porque quando eu te vi no palco, quando eu vi os seus vídeos,
eu também percebi que é aquele momento que você não queria que acabasse, né? Que a gente tem esses momentos que a gente não quer que acabe. E eu acho que essa é a Nossa, definição de felicidade. São esses momentos que a gente vive que a gente não quer que acabe. nossa, Então, exatamente. Ana, eu desejo que você viva muitos momentos que você não queira que acabe na sua vida, que você voe muito alto, que você faça trabalhos de fato muito expressivos, de muita relevância. Eu acho que quando a gente vê eu falo por mim, assim, quando eu vejo um ator, uma atriz amarela num papel legal, num trabalho bacana, eu fico tão feliz que como se fosse eu, porque eu acho que quando você está num papel legal, quando você está num trabalho bacana, todo mundo ganha. Todos nós, amarelos, ganhamos. Todo mundo. E, e eu acredito que tem espaço para todo mundo. São muitas possibilidades na arte, né? Então, assim como eu desejo para mim, eu desejo para você os melhores papéis, as melhores oportunidades e que você voe muito, muito, muito alto. E muito É obrigada por ter 100% topado. recíproco, viu, Bruna? Tudo de bom para você, você é maravilhosa. Obrigada por estar dando visibilidade para isso, por fazer da plataforma, né, do Instagram, esse veículo de comunicação e informação que você está fazendo, assim, dando voz para a gente, né? Muito obrigada, também te desejo tudo de melhor, muitos trabalhos bons, não estereotipados, que você não precise ir para o Japão no meio da sua trajetória. E muito sucesso, viu? Muito Muito obrigada, é um jeito obrigada, aqui. Ana. Obrigada a todos os seus fãs e amigos que entraram, que ficaram aqui, que mandaram mensagem. O Di Montes por ter feito essa ponte, por ter me apresentado a Ana. Gente, o Muito, Diego é muito, muito maravilhoso. obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que veio aqui, tá? Ver a live. Vocês são demais, incríveis. Um beijo para todo mundo que mandou mensagem. A gente não conseguiu responder. Obrigada, viu? Beijo! Tchau, Aninha. Beijo, Bruna. Brigadão.